Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Já tomaram o seu café da manhã? Que bom! Vamos iniciar nossas atividades de hoje? Estão fazendo as revisões? Estão estudando? Isso é muito importante. Olha só, não esqueçam de me enviar as fotos. Quem ainda não enviou as fotos das revisões, das atividades de caligrafia, não esqueça de enviar, tá bom? Estou esperando as fotos, viu? Então vamos lá. Hoje, a nossa revisão de arte, exatamente, revisão de arte. Nossa revisão de arte está bem facinha. Até porque a gente já estudou sobre esse conteúdo na aula presencial, né? Então vamos lá? Mãos a obras. Revisão de arte. A pré-história. A pré-história foi um período marcado pelo desenvolvimento humano e pelas grandes descobertas feitas pelo homem pré-histórico. Descoberta como? A descoberta do fogo, que facilitou a vida do homem, pois o fogo podia ser usado como arma contra os predadores, aquecer nas noites e períodos frios e também amolecer os alimentos por meio do cozimento. Aí eu coloquei uma fotinha aqui para vocês da pré-história. Então, a pré-história foi muito importante e com ela eles descobriram coisas importantíssimas, né? E a principal delas foi o fogo, porque através do fogo eles podiam cozinhar os alimentos, eles podiam defender dos predadores. Então, tudo isso foram muito importante para eles naquele período. Coloquei aqui o homem da caverna, né, comendo uma coxa de algum animal de caça, né, que eles pegaram. E agora, sobre as pinturas. Pintura rupestre são pinturas e desenhos registrados no interior da caverna, abrigos rochosos e mesmo ao ar livre. São arte do período paleolítico, também chamado de arte parietal, e existe no mundo todo, apesar de ser mais abundante na Europa. As pinturas geralmente representavam figuras de animais como cavalos, mamutes e bisontes, e humanas, onde representavam a caça, dança, rituais ou guerreiros. Além das pinturas rupestres, a arte paleolítica também fazia esculturas em marfim, osso, pedra e argila. A escultura da pré-história foi associada à magia e à religião. No período paleolítico, o homem era moldar animais e figuras humanas. O objetivo do homem era moldar os animais e as figuras humanas, geralmente femininas. Então, aquele pessoal daquele tempo lá, eles usavam a pintura para expressar sentimentos, as guerras que eles tinham com os outros, né? Que mais? Eles usavam aquilo ali como forma de arte, entendeu? Então, esse momento aqui foram também muito importante para eles naquele momento, porque através desses desenhos rupestres das pedras, das cavernas, eles expressavam naquele momento tudo o que eles estavam passando, o que eles viviam naquele momento. E eles costumavam mais desenhar os cavalos, os mamutes, os bisontes e as guerras, as danças que eles viviam naquele momento. Então, aqui a tia colocou assim, ó: observe a arte rupestre e tente reproduzi-la. Tá vendo aqui, neste muro aqui, ele desenhou vários homenzinhos aqui, ó. Isso pode ser considerado uma dança, né, daquele momento. Então, você vai olhar esse desenho e vai tentar reproduzi-lo no espaço abaixo. Lembrando que você vai usar o seu lápis de cor preto, tá bom? Para ficar exatamente igual ao que está aqui. Quando é uma obra que a gente vai reproduzi-la, a gente tem que tentar fazer a cópia fiel dela. Vamos para frente. A linha. A linha, assim como o ponto, é um elemento essencial na composição visual.
A linha está presente em nossa vida e em todas as coisas que estão ao nosso redor, especialmente na natureza. Observe a folha de uma árvore. Quantas linhas não possui? Inúmeras, não é mesmo? Os nossos cabelos também são exemplos de linha. Se são lisos, são linhas retas. Se são crespos, encaracolados. Ou cacheados, linhas curvas, onduladas ou espiraladas. Olha só, a linha está presente em tudo que vamos fazer. Tudo é linha. Nossa roupa é linha, os materiais da nossa casa é linha, nossos cabelos são linhas, então tudo que a gente vai fazer tem linha. Se são onduladas, se são encaracoladas, se são lisas, se são retas, se são quebradas, tudo existe linha. Então vamos lá. Aqui ele colocou alguns exemplos de linha. Olha só, quanto à forma, ela pode ser reta, quebrada, mista, curva, fechada ou ondulada. Parece uma cobrinha, né? Olha que legal. Então, essa é a forma. Ela pode ser dessas formas aqui. Quanto à posição, ela pode ser vertical, em pé, inclinada, um pouco caída e horizontal, deitada. Então, recapitulando, vertical, inclinada e horizontal. Essa é as posições que temos das linhas. Quanto ao traçado, ela pode ser cheia, ela pode ser fina, ela pode ser tracejada, cheio de tracinhos, ou ela pode ser pontilhada. Essa aqui a gente usa muito em atividade, né? Linha pontilhada, desenho pontilhado, pontilhe, cubra o pontilhado. Então, a vida inteira de vocês até agora, vocês são acostumados com a pontilhada, né? Porque fazemos muita atividade pontilhada, principalmente lá na educação infantil, quando estamos começando a escrever, a ter coordenação motora. E ela pode ser também com traços e pontos. Traço, pontinho, tá vendo aí? Então, depois que a gente sabe dos tipos de linhas existentes, nós vamos utilizar o estudo da linha que você já conheceu e decorar as asas e o corpo desta linda borboleta. Aí eu coloquei um exemplo para vocês. Eu coloquei o triângulo, eu coloquei linhas cheias e coloquei linhas com tracinho também. Você pode voltar lá em cima, nos traçados, ou quanto à forma, olha, escolhe, e em cada parte dessa daqui, cada parte da asa, do corpinho, você pode usar uma linha diferente, tá bom? Use a imaginação, vai ficar bem bonita. Eu quero que vocês usem todos os tipos de linha que a gente tem ali, ok? Dá para fazer, cada pedacinho, cada asinha você usa uma linha diferente, né? Porque a gente tem, ó, asa, corpinho, outro pedacinho de asa, então dá pra gente fazer com todas as linhas que a gente acabou de estudar, tá bom? E não esqueça de pintar. Se você tiver canetinha preta, pode fazer com as canetinhas pretas, não tem problema. Se você tiver caneta também, pode fazer. Por quê? Se você fizer de lápis, tem muitas crianças que têm um lápis muito clarinho. Então, pode acontecer de você fazer com lápis e a escrita ficar muito clara. Então, quando você for pintar, vai apagar. Então, você faça com lápis e depois vem com a canetinha ou a caneta preta e passe por cima do que você fez. Que aí vai ficar legal e quando você for pintar, não vai apagar, ok? Continuando. As cores. No universo das cores, temos duas classificações ou subclassificações para as cores. Elas podem ser frias ou quentes. O que são cores quentes e frias? As cores frias são aquelas associadas à água, ao gelo, ao céu
e as árvores. Podemos ter o azul e o verde. As cores quentes são aquelas... e o violeta. Então, recapitulando, cores frias, violeta, azul e verde. As cores quentes é aquelas associadas ao sol e ao fogo. Exemplo, amarelo, laranja e vermelho. As outras cores surgem da associação dessas frias e quente. Surge da associação do violeta, do azul, do verde, do laranja, do vermelho e do amarelo. As cores são mais escuras e tristes, classificando como cores frias. Ou seja, elas lembram o frio, a sombra e a calma. Essas cores são derivadas do azul. As cores equilibradas, como o amarelo, os tons de roxo, podem ser classificadas como quente ou fria, pois apresentam tanto o azul como o vermelho. A partir deste momento, você vai pintar para mim abaixo o desenho com as cores quentes e com as cores frias. Então, este quadrado, cores quentes, que é quem? O sol. Então, você vai voltar aqui e vai pintar de quê? Amarelo, laranja e vermelho. Este quadrado aqui. Embaixo eu tenho a figura de quem? Do mar, exatamente. Cores frias. Você vai pintar de qual cor? Isso, violeta, azul e verde. Então aqui cores quentes e aqui cores frias. Ok? Alguma dúvida? Só me chamar lá no zap. As cores em harmonia. As cores, harmonia é a combinação entre duas ou mais cores. Há muitas maneiras de combinar as cores e as principais formas são monocromia, isocromia e policromia. Monocromia, essa é uma harmonia que conseguimos quando utilizamos somente uma cor com suas variações de tons, obtidas com o auxílio da cor branca ou preta. Essas colorações obtidas a partir de uma só cor chamamos de tom sobre tom. Aqui eu dei o exemplo para você do tom de vermelho. Eu tenho só uma cor aqui. A minha cor principal é o vermelho. Então, eu separei todos os meus tons de vermelho. Essa atividade, esse estudo sobre as cores é fácil para aquela criança que tem um lápis de cor de 24. Por quê? A caixa com 24 lápis de cor, ela te dá 3 ou 4 cores de cada cor principal. Por exemplo, vermelho, o azul, o verde, amarelo. A de 12, ela não tem muita essa opção. Ela tem apenas, por exemplo, um vermelho claro, um vermelho escuro, um verde claro, um verde escuro. Mas não tem problema. Não estou falando para você comprar uma de 24, só estou dando o exemplo que para aquela criança que tem a caixa de 24, os lápis de 24 cores, é mais fácil essa atividade, porque tem vários tons. Eu coloquei o exemplo aqui do vermelho, mas não precisa ser só o vermelho, ok? Então, o desenho abaixo, a gente vai pintar usando a monocromia, uma cor só. Você pode escolher o verde, você pode escolher o roxo, você pode escolher o rosa, você pode escolher a cor que você quer. Porém, lembre-se, uma cor, vários tons. Eu vou pegar na minha bolsinha todos os tons de rosa, todos os tons de vermelho, todos os tons de verde, todos os tons de azul. Eu não vou pintar com todos, eu vou escolher apenas um. Eu não escolhi o vermelho? Então, você vai escolher uma cor com vários tons. Se for o azul, vai pintar aqui tudo de azul, com todos os tons de azul. Se for o verde, com um verde, mais todos os tons de verde que você tem na bolsinha. Ok? Tome muito cuidado e preste atenção para realizar a tarefa direitinho, tá? Porque como é lápis de cor, não tem como a gente apagar para refazer.
ok? Próximo. Isocromia é outra harmonia conseguida de uma cor e suas matizes. Por exemplo, amarelo, laranja, amarelo esverdeado, amarelo amarronzado, amarelo alaranjado, amarelo esverdeado, amarelo amarronzado. Então, a isocronia é a harmonia de uma cor com suas outras cores, com seus amigos, vamos dizer assim. Então, eu tenho um amarelo com um tom de laranja, um amarelo meio esverdeado e um amarelo meio amarronzado. Essas pessoas, essas crianças que têm a caixa com 24 também tem esses tons aqui parecidos, tá bom? Mas se você não tiver, é igual eu tô falando, não precisa comprar. Não estou falando para ninguém comprar uma caixa de 24 cores, eu só estou dando o exemplo. Então, partindo dessa explicação aqui, dessa isocromia, você vai pintar o desenho abaixo usando a isocromia, ok? Policromia é a harmonia conseguida através de várias cores. Então, todas as cores da minha bolsinha é a minha policromia. Todas as cores. Então, neste momento aqui, eu vou poder pintar os meus desenhos com todas as cores. Posso pintar cada pedacinho desse, verde, azul, amarelo, laranja, todas. Aqui não tem separação, são todas. Policromia, todas as cores que tem na sua bolsinha. Combinado? Lembrando que, para ficar um efeito bem bonito, vocês repararam que todos estão pintando com muita força? Eu não estou falando que você tem que pôr a força toda para rasgar o papel, não. Mas procura colocar mais força na mãozinha para não ficar uma pintura muito clara, tá bom? E até porque na hora que você vai enviar a foto, se você pintar claro, às vezes não vai ficar uma imagem muito boa, tá bom? Continuando. Origami. Origami é uma arte oriental que consiste em fazer dobraduras de papel, formando assim pequenas esculturas. Etimologicamente, a origem da palavra advém da junção dos termos em japonês ori, dobrar, e kami, papel, dobrar papel. Tradicionalmente, as figuras representadas são elementos da natureza como animais e plantas, sendo que cada um tem um significado específico. Olha só, o origami, então, é a arte de dobrar papel, de fazer bichinhos, passarinhos, né? Então, tudo que você imagina dá para fazer com o origami, entendeu? E é muito legal, é muito gostoso de fazer. Olha só, aqui eu tenho um desenho de quê? Isso, 3 cachorrinhos. Sua professora vai te entregar um papel, siga as instruções e vamos fazer a dobradura do cachorrinho. O que vai acontecer? Como eu já havia dito nas outras revisões, nós não esperávamos que fossem fechar as escolas, que iríamos entrar em lockdown, certo? Então, nossas revisões foi feita para fazer lá comigo no presencial. Porém, isso não impede a gente de fazer, ok? O que vai acontecer? Você vai pegar na sua casa uma folha em branco ou uma folha de revista. O papel você vai escolher, tá? Pode ser folha de caderno. Se você não tiver a folha do papel Chamex, um rascunho, você pegue uma folha de caderno. Eu vou mostrar para vocês, vou colocar um videozinho explicativo lá na nossa sala virtual de como fazer o cachorrinho. Você vai assistir o vídeo e vai fazer para mim a dobradura do cachorrinho e vai colar aqui neste espaço, tá bom? Quem for pegar a folha em branco, sem ser folha de revista, pode desenhar o rostinho do cachorro, personaliza, faça as orelhinhas, igual esse exemplo aí, ó. Escolhe um desses 3 e faça
a carinha do cachorro, tá bom? Não se preocupe, é bem fácil a dobradura, não é difícil. Então, lembrando, se você não tem rascunho de chamex em casa, que é aquela chamex folha A4, pode pegar a folha do caderno, não tem problema, ok? E temos também a joaninha, a dobradura da joaninha. Você pode, para fazer a joaninha, se você tiver revista em casa, você procura folha vermelha, folhas vermelha, preta. Você faz a joaninha na parte vermelha da revista, depois você vai nessa mesma revista, procura alguma parte que tenha preto para fazer as bolinhas das joaninhas, as pintinhas. E assim a cabecinha. Depois a antena, você mesmo desenha com sua canetinha, com seu lápis de cor. A joaninha, ela é muito facinha. Você vai pegar, está vendo que é em círculos? 2 círculos dobrados ao meio, cola um de um lado, outro do outro círculo para fazer a cabecinha. Mas não tem problema, se você achar dificuldade, não deu conta de fazer, na próxima sexta-feira, quando a gente for corrigir, a tia vai fazer. Se você sentiu dificuldade, é só mandar lá no privado: tia, não fiz porque senti dificuldade, sem problema. Na sexta-feira, quando for a hora da correção, da revisão, eu vou fazer para vocês e vocês vão ver o tanto que é facinho. Mas ela é muito simples. São 2 círculos. Você dobra no meio, faz a primeira parte de cá, a segunda parte de cá, corta um outro círculo, a metade do círculo, vai ser a cabecinha da joaninha, corta os branquinhos para fazer o olho e faça as anteninhas. Então, assim, é muito simples. Até mesmo aí da foto dá para você fazer. Mas, repetindo, se sentir dificuldade, não tem problema. Vamos fazer na sexta-feira, tá bom? Agora, aquela criança que tem aquele bloco criativo colorido em casa, aquelas folhas coloridas, pode fazer também, sem problema. Então, assim, para tudo a gente dá um jeito, tá? Agora, se você quiser pegar o papel, pintar de vermelho, pintar de preto, para fazer também, pode fazer também, sem problema. É igual eu falei, o importante é fazer, ok? Se você, tia, mas como eu vou pegar a revista, tem letras, vai aparecer as letras. Não tem problema, vai ficar mais bonito ainda, né? Então, assim, a gente não pode deixar a atividade em branco. A gente tem que dar um jeito, a gente tem que rebolar e usar a nossa criatividade e se virar nos 30, né? Então, se você pegar a revista, parte vermelha, tiver escrito, não se preocupe, tá tudo tranquilo, pode deixar a parte escrita. Você achou preto para fazer as bolinhas, as pintinhas da joaninha, tem escrito também? Ótimo, não tem problema. Mas não deixe de fazer, tá bom? Porque a realização da sua revisão é muito importante, ok? E quanto mais você usar a sua criatividade, eu vou falar assim: nossa, o Lucas, a Eloane, a Emanuele, o Enzo, a Sofia estão, tops, nota 10, porque estão criando, e isso é importante. Arte é criar, não é mesmo? A arte te dá essas possibilidades. Então, a tia quer que você use sua criatividade, ok? Então, fiquem todos com Deus. Qualquer coisa, estou aqui à disposição. É só mandar mensagem, tá bom? Beijo, beijo e bom final de semana.